Paz e bem. Mais uma vez nos encontramos aqui para falar sobre os problemas da vida e o nosso guia, o nosso mestre é Futo Shin. Esse é o nosso 6º vídeo de uma série de vídeos de comentários sobre o livro de Futo Shin, Os Problemas da Vida. E aqui nós estamos com pessoas que participam da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Francisco de Assis de Chopinzinho. Aliás, esta é uma iniciativa da PASCOM. Juntamente conosco está nesta tarde, sempre nos acompanhando, uma pessoa muito disposta a fazer boas reflexões, professor Ricardo José Belei. Professor, muito boa tarde. Boa tarde, Frei, boa tarde para os demais que estão aqui conosco. Mais uma vez o senhor chamou, nós viemos. Estamos aqui também com dois membros da Pastoral da Comunicação, Natan Melotto. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos, o prazer é meu de estar todo aqui e vamos tentar compartilhar um pouco de conhecimento e também arrecadar bastante. Né? E claro, conosco, sempre, ele que cuida das câmeras, do sistema de som, ele que faz com que o vídeo chegue até você, é o Tiago José Siqueira. Tiago, muito obrigado, hoje ele está sem microfone, mas o Tiago também, ele sempre nos acompanha. Essa turma é muito boa. Vocês são incríveis e muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Antes de nós iniciarmos esse capítulo 5º do livro do Futo Shin, eu gostaria de dizer para você que já nos acompanha, depois desse longo período sem um comentário, né? Já faz um bom tempo. Esse nosso momento, essa nossa reflexão, esses nossos comentários, eles não são um comentário sistemático, exaustivo do conteúdo do livro. Não, ele é mais uma conversa, claro, nós vamos fazendo a leitura e vamos fazendo os nossos comentários e a gente traz algumas contribuições, mas a finalidade é mais uma conversa sobre esse conteúdo que Futo Shin traz para nós, essas reflexões lá da década de 40, da década de 50 e que são válidas para nós hoje em dia. Perfeitamente válidas. Essa capacidade desses textos de Futo Shin é incrível. Quem já nos acompanha sabe. Eu conto com você, compartilhe esse vídeo, conto com você, faça comentários neste vídeo. Nós contamos com você, dá o seu joia, o seu gostei, é muito importante. Coisas boas precisam ser compartilhadas na internet. E vamos iniciar então a leitura deste texto. Quem tem o livro, quem nos acompanha, é o capítulo 5, cujo título é Exagera-se a importância dos conflitos de opiniões. E começa assim o texto. Quando uma nação começa a manifestar maior interesse pelos conflitos de opiniões do que pela permanência dos princípios, é porque soou para ela a hora de fazer exame de consciência. Futo Shin já começa vindo com os 2 pés no nosso peito, né, professor? Ah, sim, porque justamente esse primeiro parágrafo aqui, ele já coloca, acho que a tônica dos tempos atuais. Acho que num dos vídeos anteriores nós fizemos esse comentário, a impressão que se dá é que ele está escrevendo para os nossos dias. Não que seria um livro, mais um livro que ficou no passado, que está sendo relido ou conhecido agora. Mas o que me chama a atenção é que justamente essa palavrinha que ele coloca aqui, essas 2 palavras, a permanência dos princípios em contrapartida ao conflito de opiniões, que é a grande guerra, ao meu ver, que nós vivemos hoje. É como se nós não tivéssemos mais princípios, apenas para ver quem grita mais alto. Não são conceitos que são estudados, mas assim, quem fala mais alto, que teria o local de fala, a proeminência na voz com relação às outras pessoas. Isso me faz lembrar justamente, Frei, num dos outros capítulos que nós estudamos, que esse conflito de opiniões, em detrimento da permanência dos princípios, volta naquela questão que o Papa Bento XVI levantou em 2005,
na famosa homilia, né, Pro Eligendo Pontífice, né, onde ele dizia, isso já foi falado no nosso outro encontro, mas eu acho que é de extrema importância que nós retomemos também isso, porque uma pessoa que chegou agora talvez não tenha assistido os outros podcasts, onde o Papa dizia o seguinte: ter uma fé clara como credo da igreja muitas vezes é classificado hoje como um fundamentalismo. Quer dizer, um ater-se aos princípios, aqueles valores que são inegociáveis, hoje é visto como um fundamentalismo. Enquanto que o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos de hoje. Vai se construindo uma ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. Ou seja, o império das opiniões em detrimento dos princípios que são inegociáveis. Exato. E eu vou nessa esteira de reflexão, professor, e o que me chamou a atenção, nossa, ele coloca, de fato, né, um maior interesse pela opinião. Então, você tem assim, não é princípio, mas o que vale são os debates de opinião. Isso acaba virando uma guerra. Um pandemônio, sim, né? Sim. Quer dizer, e aí não é uma busca sincera, às vezes, pela verdade. Então, a verdade acaba... Então, o relativismo ele vai desequilibrar de tal jeito que vai parecer uma Babel, né? Porque assim, qual a opinião que vem mais ao meu encontro de interesse, ao invés de buscar a verdade. Só que, professor, no final desse primeiro, do que foi lido aqui, ele vai dizer assim, então é hora de fazer um exame de consciência. Então ele já dá mais ou menos que uma orientação para tentar resgatar, trazer ao invés de ficar apenas nesse conflito de opinião, ele está tentando trazer, já está dando um remédio, claro. O exame de consciência. Exatamente. E o que me chama a atenção, Frei, é justamente um aspecto assim que, enquanto eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei me perguntando, e já juntando isso com a leitura aqui da homilia do Papa Bento XVI e com dos outros capítulos que nós fizemos, eu fico sempre me perguntando assim, certo, então nós temos um relativismo, nós temos esse conflito de opiniões, mas isso é acidental ou é proposital? Boa pergunta. Sempre me fiz essa pergunta. Como o senhor bem usou essa expressão, uma torre de Babel, né? Nós estamos vivenciando. Essa torre de Babel, ela seria acidental, ela aconteceu porque foi sendo desenvolvida assim, ao acaso, ou ela foi como que, vou usar umas palavras assim um pouquinho mais pesadas, como que um veneno... Arquitetado. Exatamente. Arquitetado, um veneno inoculado nas populações para que se perdesse esse sentido dos princípios. Tanto que, hoje em dia, se encoraja muito você dar a sua opinião. Tanto nos colégios, escolas, é dito que, não, você pode dar sua opinião é a tua opinião, todo mundo tem que respeitar. Mas, às vezes, falta um fundamento, né, na tua opinião, porque opinião você pode ter independente se você tem estudo ou não. Mas o que vai definir a tua opinião, se tua opinião é válida, é sim a percepção do outro, e não o teu estudo nisso. Então, é aquilo que o Frei disse, se aquela opinião me convém, então eu concordo. Mas se não me convém, também eu não preciso concordar. E muitas vezes acaba tendo esse conflito de opinião desnecessário, porque é uma coisa que tanto eu quanto outra pessoa pode nem ter um estudo formado sobre isso. Então isso acarreta muito nesse conflito sem conhecimento. E hoje em dia muita guerra em redes sociais e conflitos basicamente geram em torno dessas pessoas que têm um estudo muito raso sobre algum assunto e que quer parecer uma pessoa que tem essa autoridade para falar de alguma coisa, mas acaba não tendo. Isso acaba tendo essa desconexão e acaba induzindo outras pessoas, muitos influenciadores acabam tendo essa opinião acatada por outras pessoas que não têm uma formação, mas que seguem essa pessoa por algum motivo e que as leva a tomar esse pensamento como um objetivo de vida ou alguma coisa do tipo.
e daí acaba tendo seres humanos um pouco, às vezes, descentrados daquilo que são os seus princípios, né? Eu acredito, eu não sei se está correto, se Tá a minha base... certo. Como tem gurus, Esse é o termo. né? Pessoas que acabam se tornando grandes influenciadores de multidões. Eu vou te dar milhares de seguidores, você vai ser uma pessoa melhor desse encontro. E aí você começa a ver, parecem sofistas. E professor, você é melhor do que ninguém porque é professor de filosofia. Eu vou te colocar na fogueira. Eu sei que o senhor tem mais coisas para falar desse trecho, mas o senhor vai ter que falar dos sofistas. Porque quem nos acompanha precisa saber, conhecer o que é um sofista, professor. Então, quando eu estava preparando aqui esse capítulo, interessante que o senhor tocou, acho que o senhor viu aqui a minha colinha, né? A preparação da... O senhor é muito humilde, colinha. A preparação aqui desse capítulo, mas é que, na verdade, isso que o Natan falou, que o senhor levantou aí a questão dos sofistas, a impressão que se tem é que os sofistas seriam como que uma classe de pensadores que ficou lá na antiguidade e que não tem o reflexo hoje. Teve um professor que eu conheci, meu orientador, inclusive, o professor Luiz Deboni, lá da PUC do Rio Grande do Sul, hoje ele já é aposentado, ele usou uma expressão certa vez numa das aulas, que ele disse assim, todas as ideias que nós temos hoje, que alguém vem trazer, algum grego já pensou há mais de 2.500 anos, de maneira extremamente mais aprofundada do que nós. Então, quando você fala dos sofistas, inclusive hoje você tem a ideia de que os sofistas teriam sido excelentes para a história da filosofia, mas se nós pensarmos e pegarmos, né, o estudo de Platão, e sobretudo de Platão, que falava sobre os sofistas, a ideia do sofista é aquele que ele quer, na verdade, arrebanhar o maior número de pessoas para o seu lado, mas que ele não está preocupado com a verdade. É aquele conceito de que você tem que influenciar, é que agora a gente está muito nesses conceitos de influenciadores, mas a ideia de influenciar e pegar o maior número de pessoas para que elas falem como você fala, para que elas tenham o mesmo estilo que você pensa, mas assim, tanto esse falar quanto esse estilo de pensar, eles não podem ter profundidade. Parece uma contradição isso, mas não é. Por isso que eu perguntei antes, será que essa relativização que nós estamos vivenciando das coisas hoje, ela é acidental ou ela é proposital? É proposital, porque os próprios sofistas, eles pregavam dois itens que são muito importantes para nós entendermos, que seria o relativismo. Então, eu acabei lendo aqui o relativismo que o Papa Bento XVI falou ainda em 2005, e que foi a tônica de todo o pontificado dele, mesmo nos outros sermões e nas outras obras que ele escreveu enquanto Papa, ele sempre bateu muito nessa tecla do relativismo, mas esse é um conceito que os sofistas pregavam com toda a veemência. O relativismo. O relativismo e o ceticismo. Ah, o ceticismo também. Eles eram muito céticos em relação à verdade? É que para eles não havia verdade. Então, quando você fala de um conflito de opiniões, para um sofista, eles não têm a preocupação da busca pela verdade. O sofista, ele quer sempre se engrandecer e que tenha o maior número possível de pessoas que o louvem. Que o sigam. Que o sigam. Hoje nós diríamos seguidores. Isso é muito... Vai em torno também da política, né? Geralmente ou não chega... Também, mas não só, né, professor? Não Eu acho só. que questões de existenciais, questões de religiosas, espiritualidade, né? Tudo. Porque a questão dos sofistas, ela vai bater... Quando você fala do relativismo e do ceticismo, os sofistas pregavam uma nova concepção de valores. Onde é que se centravam esses valores? Nunca num conceito fora do ser humano, mas sempre dentro do ser humano. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, que eu usava isso com os meus alunos na época lá em Beltrão, lá com os seminaristas. Eu sempre perguntava para eles assim, os 10 mandamentos, eles vieram de fora do ser humano ou eles vieram de dentro do ser humano?
De fora ou de dentro? De fora, claro, porque os 10 mandamentos foram Uma revelação. uma revelação. Foi o próprio Deus que revelou como que teria que ser, como que deveriam de ser as normas Exatamente. pelas quais ele queria ser cultuado e também da forma como o ser humano tinha que se relacionar com os outros. Ou seja, os 10 mandamentos, eles juntam, na verdade, para nós, a tríplice forma do ser humano viver. Relacionar-se com Deus, consigo mesmo e com o próximo, e com o mundo, na verdade, né? Quando se fala do próximo, inclui também o próprio mundo onde ele está. Então, quando se fala dos sofistas, que eles pregam essa nova concepção de valores, onde é que se fundamenta essa concepção de valores? No indivíduo. Geralmente se fala assim que se fundamenta no homem, mas parece que fica um conceito muito universal. O homem. O homem aqui, que até é bom que se faça uma... Ainda mais nos nossos dias é preciso que se explique bem. Pessoa humana. Exatamente. Quando se fala homem aqui, é a pessoa humana. Independentemente se é homem ou mulher, isso não vem ao caso. Aqui é a pessoa humana, o ser humano em si. Então, essa nova concepção de valores que os sofistas pregavam e que nós vemos esses reflexos hoje de maneira extremamente grande nos nossos dias, ela está centrada no indivíduo. Aí entra o que você falou agora há pouquinho ali, Nathan, que se exacerba essa ideia se pede para que cada vez mais as pessoas emitam as suas opiniões. Por quê? Porque essa concepção de valores fundamentada no indivíduo é que esse indivíduo vai ser a medida de todas as coisas. Então, quando fala assim, o indivíduo sou eu, é o Frei, é você, é o Tiago. Então, não existe mais uma moral objetiva. Não existe mais uma verdade objetiva. Objetiva quer dizer fora do indivíduo. Tanto a moral, quanto as leis, quanto a suposta verdade, elas são subjetivas. Quer dizer, de acordo com aquilo que eu considero naquele instante em que eu estou vivendo como verdade, como bom. Então, centrado no indivíduo do ponto de vista de que ele é a medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Eu acho que tem uma música que ela reflete muito bem essa maneira de pensar, que é uma música do Raul Seixas, que dizia, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Então, qualquer coisa que você faça, não tem uma moral fora de você que vai te dizer isso está errado ou isso está certo. Tudo vai depender daquilo que você, naquele instante, quer que seja. Muito interessante. Ou então também tem a outra música dele que fala, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Quer dizer, um princípio é sempre algo visto como ultrapassado, como antigo. Então, como que eu tenho que ser? Eu tenho que ser volúvel, eu tenho que ser volátil, eu tenho que ceder sempre. Por quê? Porque eu não estou dizendo que isso esteja certo, estou dizendo que é assim que os próprios sofistas pensavam. Então, você nunca vai ter uma resposta definitiva, não existe uma busca pela verdade, porque a verdade sou eu que digo que ela é, como que ela é, e em que circunstâncias eu quero que ela seja. Isso. Inclusive a própria moral. Conforme os ventos de opiniões. Exatamente. Isso vai gerar uma angústia muito grande na pessoa. Mas com certeza. Porque mesmo que, é interessante, quando o senhor falou a respeito dos 10 mandamentos, que vem, é uma revelação, mas também Santo Agostinho vai dizer que o ser humano esqueceu, porque isso estava dentro do coração do homem. Exato. E o Vaticano II vai falar sobre a voz da consciência divina dentro de cada ser humano, né? Então, assim, por isso que o Futoshi, nesse primeiro trecho, vai dizer que nós precisamos fazer um exame de consciência. Então, minha pergunta, professor. Então, esse exame de consciência é uma forma de tentar acabar com esse ceticismo e essa... Quer dizer, o exame de consciência, ele me ajuda
fazer uma reflexão, a olhar para mim e ver as minhas ideias, a minha situação, minha existência. Perfeito, só que assim, Frei, eu penso que não está escrito isso no texto aqui do Fulton Sheen, mas acredito eu que quando ele fala desse exame de consciência, nós temos que pensar assim, para nós não cairmos num outro aspecto que eu vejo que também está muito impregnado em todos nós hoje, que é nós sermos kantianos. Deixa eu traduzir o que significa isso. Um filósofo kantiano, né, filósofo Kant, né, da modernidade, ele disse assim, 2 coisas eu admiro nesse universo: o céu estrelado fora de mim e a lei moral dentro de mim. Quer dizer, ele achava que as 2 melhores coisas da existência seria a própria mecânica do universo fora dele, que tinha suas próprias leis, mas a lei moral que estava dentro dele. Por que eu estou falando isso? Porque esse exame de consciência, tal qual, penso eu, que o Fulton Sheen está falando, ele tem que se pautar numa moral objetiva. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Agora, nós não podemos pensar, por isso que nós temos que ter cuidado, penso eu, né, nesse aspecto, para nós não sermos kantianos. Quer dizer, então, eu tenho que fazer um exame de consciência, mas não de acordo com as categorias, com as coisas que eu tenho na minha cabeça. Porque, senão, eu vou ficar me retroalimentando das minhas próprias ideias, dos meus próprios pensamentos, e eu vou chegar a uma conclusão muito simples. Os outros estão errados e eu estou certo. Então, quer dizer, todo o resto da humanidade não serve, eu sou um grande pensador, eu sou inteligente, eu sou um iluminado e os outros são estúpidos. Não é isso. Na verdade, isso o senhor pode até explicar melhor para nós, porque o senhor é um sacerdote. Quando nós fazemos um exame de consciência, o primeiro princípio do exame de consciência é nos colocarmos como pecadores. Não é aquela, eu acho que uma das figuras da Sagrada Escritura que mais mostra isso é a parábola do fariseu e do publicano. Exato. O fariseu seria esse indivíduo, esse sofista, certo? Esse kantiano que vai dizer assim, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem inteligente, eu sou uma pessoa esclarecida, eu não sou como esse publicano, que é um estúpido. Ao contrário, o publicano batia no peito, não tinha nem coragem de olhar pro altar e dizia, Senhor, tende piedade de mim porque eu sou um homem pecador. Então, esse exame de consciência, primeiro vai fazer assim, colocar você no seu lugar. E o meu lugar é o qual? Que eu sou uma pessoa limitada, eu não tenho conhecimento de todas as coisas, e eu preciso procurar fora de mim, em pessoas que são mais inteligentes do que eu, em pessoas que tenham mais formas de pensamento mais amplas na tradição da igreja, no catecismo da igreja, para que essas coisas me façam refletir na própria palavra de um sacerdote. Nós não podemos nunca esquecer disso, que não é só a palavra escrita, mas a própria palavra do sacerdote, enquanto um sacerdote eterno, né, que compartilha do sacerdócio de Nosso Senhor, para que ele nos ilumine. Então, esse exame de consciência não pode ser pautado nas minhas categorias intelectuais ou morais, porque senão eu acabo caindo nesse círculo vicioso. Muito bom. Só para ajudar um pouco a nós entendermos, o frade dominicano, Padre Antônio Royo Marim, ele faz uma noção do que seria esse exame de consciência, né? Então, um aspecto psicológico que afeta o entendimento, que é o exame de consciência, que se ordena a nos dar um conhecimento completo de nós mesmos, com todas as nossas misérias e grandezas. Então, ter um conhecimento de nós em relação a Deus, algo exterior que se manifestou a nós. Então, assim, o Fulton Sheen, ele já deu o remédio. Ele apontou para um problema muito sério, que é esse conflito de opiniões que não busca a verdade. Nunca. Não vai buscar, não tem um princípio. Então, vence quem grita mais, ou a opinião mais bonitinha. Perfeito. E não a opinião mais verdadeira, ou a opinião da verdade.
e ele aponta o exame de consciência, quer dizer, o olhar-se, o ter a capacidade de observar, tendo como referência algo objetivo. Interessante, Frei, que o senhor acabou de descrever também um dos métodos de proceder dos próprios sofistas, que eles enfatizavam muito o estudo da retórica, o falar bem, de maneira com que esse falar bem, sobretudo, quando se diz assim, falar bem, não quer dizer que esteja falando o verdadeiro. Então, o falar bem do ponto de vista que você vá mudar a opinião das pessoas, que às vezes não conseguem ter esse raciocínio tão claro, para que essas pessoas pensem como você pensa. Então, por exemplo, geralmente se cita um ditado que diz assim, a voz do povo e a voz de Deus. Mas será que isso aí é verdadeiro? Tudo depende. Porque, observe, a voz do povo gritou também, crucifica-o para Nosso Senhor. Uma semana antes, eles estavam lá, Hosana, o filho de Davi. Uma semana depois, crucifica-o. Então vejam, quem é que faz essa mudança do pensamento das pessoas? Geralmente são os sofistas. Porque não quer dizer que todas as pessoas têm que ser filósofos, teólogos, grandes estudiosos. Não é. Esse não é o ponto-chave. Mas se Deus Nosso Senhor nos deu a inteligência, nós temos que utilizá-la. Então, você não precisa conhecer a Suma Teológica, você não precisa conhecer essas obras magníficas aqui do Padre Antônio Roio Marim. Não é isso. Mas você tem que conhecer o mínimo do mínimo do mínimo, que é o catecismo e a leitura da Sagrada Escritura. E a frequência aos sacramentos, para que os canais, que são canais da graça, para que essa graça chegue até nós. Exato. E dentro disso tudo, um dos sacramentos, ou no caso o sacramento da penitência, a confissão, vai trabalhar o exame de consciência. Perfeito. O exame de consciência é um remédio. É um remédio. É o único tribunal onde você se acusa e sai inocente. Absolvido. Absolvido. Não é? Sai absolvido. É o único tribunal que... E você não precisa... Nós temos a advogada nossa, né, que é a Santíssima Virgem, que sempre intercede por nós. Então, o sacramento da confissão e depois a absolvição dada pelo sacerdote, se essa confissão for realmente com o sentido de não pecar mais, ela vai fazer essa questão do próprio exame de consciência. Mas o que eu acho interessante, Frei, é que ele colocou não como um exame de consciência do indivíduo, mas de uma nação. Observe que começa assim, ó, quando uma nação. Então, veja, a preocupação do Fulton Sheen aqui é que não é só com os pecados individuais, mas com os pecados enquanto nação. Isso é... Nossa, porque agora eu lembrei, porque tem também o julgamento universal. Julgamento universal. O particular e o universal. Exato. Que nós pagamos os nossos pecados individuais, mas também enquanto povo. Exatamente, enquanto nação. Porque eu não vou lembrar agora se eu não estou enganado, é na Lumen Gentium. Um documento da Igreja. Do Concílio Vaticano II, se eu não estou enganado, tem um dos capítulos da Lumen Gentium que se faz, acho que é o capítulo 9, que eu acabei lendo ele esses dias para fazer um determinado trabalho que eu tinha, mas eu realmente não tenho certeza. Mas isso pode ser pesquisado, fica como tarefa para quem está escutando aqui o nosso podcast. Procurar esse documento da Igreja do Vaticano II, que foi um grande encontro que nós chamamos de concílio, chamado Lumen Gentium. Luz dos povos. Luz dos povos. Que se pergunta assim, Deus, Nosso Senhor, quis nos salvar enquanto indivíduo, sozinhos, ou enquanto nação? Enquanto povo. Enquanto povo. Enquanto grupo. Exato. Então, nesse documento se fala assim que a salvação, Deus Nosso Senhor se revelou para um povo, o povo hebreu, né, a antiga aliança. A antiga aliança para Israel, desculpa, para Israel, então, enquanto povo, para que esse povo fosse uma luz para os outros povos. Mas então, ao mesmo tempo que se quer a salvação enquanto povo,
se quer também a salvação enquanto indivíduo. Mas, já dizia Aristóteles, nós não somos sozinhos, nós vivemos em sociedade, nós somos animais políticos, no sentido político de participação na polis. Na polis quer dizer na cidade. Então, nós não temos... Também tem um outro autor que diz, homem algum é uma ilha. Nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade. Então, os pecados dos indivíduos também refletem enquanto pecados das nações. Então, o julgamento das nações, o julgamento dos indivíduos vai acontecer também no final dos tempos. E, segundo a teologia, nós temos, veja que interessante isso, nós temos um anjo da guarda, enquanto indivíduo, mas nós temos também o anjo de cada país. Cada país tem o seu anjo, que seria o anjo da guarda daquele país. Né? Nós quase nunca se fala mais isso hoje, né? Mas o próprio anjo que ele zela para iluminar as consciências, para que elas façam sempre esse exame de consciência, para pensar, poxa, mas será que eu estou agindo conforme os ditames da lei eterna ou não? Perfeito, perfeito. Continuando o nosso texto. Quando a virtude e o vício, o patriotismo e a traição, a pureza e a podridão descem a uma pista de circo, em torno da qual os espectadores apenas se interessam pelo espetáculo de os verem a esmurrar-se mutuamente, chegou o momento de se deplorar que nada reste já de tão sagrado que vale a pena morrer-se em sua defesa, e nada de tão vil que se deva combater com todo ardor. Isso é relativismo. Totalmente. E observe, Frei, que o autor aqui, ele usou sempre o jogo de palavras. Veja, virtude e vício. Virtude e vício. Patriotismo e traição. Que diz respeito, sobretudo, às nações. Patriotismo e traição. Um traidor é aquele que ele sempre foi execrado da sociedade, o traidor. A pureza e a podridão. Mas o que mais me chamou a atenção, Frei, foi que o Fulton Sheen usou isso de maneira magistral aqui, porque ele quis mostrar para nós que nos nossos dias é como se essas coisas fossem a mesma. É como se a virtude e o vício fossem a mesma coisa. Como se o patriotismo e a traição fossem a mesma coisa. Estão no mesmo nível. Exatamente. Estão no circo, ele usa a expressão no circo, isso. E nós somos espectadores. Assistindo. Assim como o senhor citou antes a questão dos sofistas, que, ao meu ver, estão totalmente presentes nos nossos dias com essa ideia de relativismo, de que nós temos uma concepção dos valores centrados no indivíduo. Esse parágrafo em si me fez também lembrar de um outro conceito filosófico que o Gustavo Corsão também, só que agora me fugiu realmente o nome da obra dele, mas uma obra excepcional, fugiu totalmente o nome agora aqui, que ele levanta o seguinte questionamento, que nós vivemos hoje novamente tão presente esse relativismo e esse ceticismo, que na verdade nós estamos como que navegando nas ondas desse desdém por esses valores, por esses princípios, que nós voltamos ao velho e antigo nominalismo da Idade Média. Quer dizer, por que se coloca a virtude, o vício, patriotismo e traição no mesmo nível? Que é como se essas palavras não fossem carregadas de significado. Elas são como que simplesmente palavras ao vento, que o seu significado foi dado por um acordo entre os seres humanos. Daquela época, daquele período histórico. Então, o nominalismo ele bate muito nessa tecla. Quer dizer, aquilo que hoje nós consideraríamos uma virtude, daqui a 100 anos, vai ser chamado de vício. Aquilo que hoje é uma lei, daqui a alguns dias vai ser derrubada. Por quê? Porque não existe nada que seja eterno para o nominalismo. Pro nominalismo. Mais uma atividade para você, mais uma missão.
estudar, procure entender o que é esse nominalismo, de onde que vem, como que surgiu e hoje em dia como que isso está. Então, faça uma pesquisa, busque entender um pouco mais. Professor, esse tema que o senhor trouxe do nominalismo, isso dá um debate. É excepcional, porque, veja, Frei, se nós pegarmos eu vou pegar uma palavra, assim, bem polêmica, justamente para ilustrar essa questão do nominalismo. Vamos pegar a palavra família, certo? A palavra família. Observe que a palavra família, ela é utilizada hoje a todo momento. Tá, mas quando você pergunta assim, o que é uma família? Cri. Tá, famílias são aqueles que moram contigo. Tá, mas como assim? Isso não é família. O conceito de família não é esse. Mas veja, aqui que entra justamente o nominalismo. Ele preserva a palavra, mas ele esvazia ela de conteúdo e coloca ali dentro o que ele quiser. Outra palavra que também inclusive eu até eu acho que eu já comentei isso num dos vídeos anteriores nossos aqui, mas é bom relembrar. Quando nós usamos a palavra hoje, principalmente para os jovens, quando você usa a palavra hoje para os jovens, amor. Essa palavra... Amor. Então, veja, a palavra é amor. Você pergunta hoje assim, o que significa a palavra amor? Mas assim, invariavelmente, é quase que 100% como se a palavra amor fosse traduzida como sexualidade. Sexualidade do ponto de vista ato sexual. Ato sexual. Ato sexual. Mas não é esse o conceito de amor. O ato sexual em si, ele pode acontecer sem amor, inclusive. Não é porque, por exemplo, no reino animal, não existe esse conceito de amor enquanto valorizar a pessoa. Primeiro porque os outros animais não são pessoas, certo? Mas, então, pode haver o ato sexual em si sem ter amor. Mas na pessoa humana, não se configura dessa forma. Quando Deus nos criou, não nos criou assim. Ele nos criou para que nós participássemos desse amor que Ele teve em nos criar. Então, você mantém a palavra, é esse que é a grande sacanagem, digamos assim, do nominalismo. Porque nominalismo vem de nomina, quer dizer, nomes. Então, você mantém o nome, mas você altera ao seu bel prazer o conteúdo dessa palavra. Conteúdo, significado. Tudo. Então, as duas coisas se intercomunicam. Tanto a própria sofística, que diz que as coisas são de acordo com a moral daquele mais forte, daquele que consegue se expressar melhor, daquele que consegue convencer melhor utilizando da retórica, quanto do nominalismo. Então, você junta os dois, você volta naquilo que o Frei falou no início da nossa conversa hoje. Você tem uma Babel, mas uma Babel programada. Não é acidental, ela é proposital. E isso agora que você falou, esse proposital, que a gente parece que nós temos essa sensação, né? Nós não temos a capacidade ainda intelectual de perceber, outros são mais conseguem perceber melhor e conseguem apontar os erros. Nós ainda não, pelo menos eu, a partir de mim, eu não consigo ainda ter isso muito claro, mas eu sinto um mal-estar como cristão, sim, né, como religioso, eu sinto esse mal-estar de que alguma coisa está acontecendo e é maquinada. E é maquinada a um ponto, no final desse parágrafo, né? Ele diz assim, nada então viu que se deva combater com todo o ardor. Então, assim, querem que a gente não seja mais combativo. Sim, nós... Não quer que a gente combata mais o erro. Exato. No sentido de apontar o errado. Exato. No sentido de levantar a voz e dizer, isso é errado. Exato. Isso não é a verdade. Isso é falso. Isso é mentira. Né? Então, quer fazer de nós indivíduos... Eu não consigo achar uma palavra... Amorfos. Amorfos.
o que seria um indivíduo amor? Talvez agora você deve estar se perguntando, poxa, o Frei e o professor só estão trazendo palavra difícil para a gente. Desculpa, mas a gente precisa expandir o vocabulário, Com né? certeza. Professor, então explica o que é um amor. Uma pessoa amorfa é aquela pessoa... É como se nós utilizássemos hoje, que se fala, a geração nem, né? A geração que não trabalha e não estuda. É aquela pessoa amorfa, é aquela para quem tanto faz, do jeito que tá bom, ela não reage, ela gostaria de ficar sempre lá no seu mundinho, ela quer que as coisas aconteçam, que alguém faça tudo para ela. Por quê? Porque para ela as coisas não têm sentido, elas não têm significado. Esse mal-estar, Frei, ao qual o senhor se refere, se eu não estou enganado, tem um discurso da Sua Santidade o Papa Pio XII, me parece que é de 1952, eu posso estar errado na data, mas me parece que é isso, em que ele coloca, numa das suas homilias, que ele diz assim, quer-se criar um mundo sem Deus, uma política sem Deus, uma educação sem Deus, tudo afastado da própria divindade, como se o próprio homem fosse o centro de todas as coisas. Mas isso não acontece, dizia o Santo Padre Pio XII, isso não acontece de forma aleatória. Há uma inteligência por trás. E a Igreja sempre deu um nome para essa inteligência, o demônio, o maligno. Porque nós não podemos esquecer que não são contra pessoas de carne que nós lutamos, mas contra espíritos infernais. E o próprio diabo, como que ele nos atinge? Por ideias. Ele nos influencia por ideias, sem que nós peçamos. O anjo da guarda, não. Ele espera que nós peçamos para que ele nos ajude, porque ele nos respeita. O demônio não. Ele está pouco se lixando para nós. Então, ele vem e nos influencia. Claro, a decisão final é sempre nossa. A decisão final é sempre nossa. Mas ele sempre influencia essas decisões ruins, esses pensamentos ruins, esses desejos de que você se torne sem ardor, que você não queira combater. Então, quando o senhor levantou uma questão agora há pouquinho ali, Frei, que se quer que nós não apontemos mais o erro, muitas vezes se utiliza contra nós, não estou me fazendo de vítima aqui, por favor, não é nesse sentido, mas contra qualquer pessoa que levante a sua voz para defender a verdade. Então você acaba se tornando como se fosse um dogmatista, como se fosse um fundamentalista. Voltando lá para o discurso do bem. Exatamente. A Igreja não condena o pecador, ela condena o pecado e ela acolhe o pecador para que esperando que ele se converta. Porque a Igreja é mãe. A mãe não quer que os seus filhos se percam. Deus, Nosso Senhor, quando se encarnou na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, doou a sua vida para a nossa salvação. Ele se fez pecado por nós. Não que ele tenha pecado, mas ele se fez para nos salvar. Então, que não é o conceito de fundamentalista, de você apontar e dizer assim, você está errado, você é uma pessoa ruim. Não, é como se desse um chacoalhão para que você deixasse de ser amorfo. Viu? Saia disso, porque você tem onde se espelhar. Deixe de ser essa água rasa, essa coisa parada. Movimento, volte-se para a verdade. Perfeito. Se você está gostando, eu peço para você compartilhe esse vídeo. Dê o seu like, o gostei, e faça um comentário. Um comentário produtivo, uma crítica construtiva, se tiver alguma crítica em relação aos conteúdos que nós estamos apresentando e discutindo aqui. É muito importante porque isso ajuda as pessoas a terem contato com esse material, que é um material de primeira, né, professor? Um material de primeira, esse texto. Futushim, ele traz essas reflexões incríveis. Às vezes até, desculpe, né, Frei, mas às vezes tem que pedir um pouco de desculpas até para as pessoas que estão nos assistindo, porque é muita coisa em pouco tempo, né? Então, daria, como o senhor falou no início, nós não queremos nunca dar uma resposta final sobre esse texto, e nem tem como, mas é que são muitos conceitos que entram
nessas palavras que ele usa. Então, que daria pano para manga para uma montoeira de outros podcasts, né? Verdade. E o texto continua. Quais serão os fatores psicológicos e espirituais capazes de provocar em qualquer país semelhante situação? De novo, ele voltou a falar de país, nação. Bastará, talvez, mencionar 2. O esquecimento dos ideais, dos fins a atingir e dos autênticos valores, e, como resultante desta primeira causa, a vacuidade e a solidão das almas. Neste trecho, professor, então nós temos 2 aspectos, ó. Fatores psicológicos e espirituais. O senhor fez a pergunta agora há pouquinho aí sobre a palavra amorfo. O Fulton Sheen não vai usar a palavra amorfo, né? Fomos nós que utilizamos aqui. Ele vai usar essa palavra aqui, que eu acho que ela é importantíssima. Ele vai usar, se não me engano, 2 vezes no texto. Vacuidade. Vacuidade. O que significa vacuidade? Vacuidade quer dizer um vazio moral ou intelectual ou de espírito. Uma sensação de ausência de valor, de sentido em si ou fora de si. Então, esse mal-estar ao qual nós somos empurrados todos os dias, todos nós, para que é como se nós tivéssemos que nos esvaziar desses nossos conceitos, daquilo que nos faz realmente imagem e semelhança de Deus, ele vai gerando em nós essa sensação de que as coisas perdem o sentido e o significado. Perigoso. Perigosíssimo. Muito perigoso. Muito perigoso. E aí ele apresenta esses 2 pontos, que são consequências, um que segue o outro. Então, primeiro ele diz o esquecimento dos ideais, dos fins a atingir, dos autênticos valores, ele põe como um único tópico, e como consequência da perda disso, é a vacuidade e a solidão das almas. Exato. Professor, nós como sacerdotes, eu como sacerdote, como religioso, graças a Deus, muitas pessoas vêm conversar com a gente. Direção espiritual, às vezes precisa de uma ajuda para entender a situação em que ele se encontra. Às vezes precisa de uma boa confissão, a maioria, né? E que bom que as pessoas ainda têm confiança em nós, que bom, mesmo que existam contra-testemunhos, mesmo que existam, infelizmente, mas ainda existe uma confiança no sacerdote. Essa é uma das provas da divindade da igreja. Isso é muito bom. E a gente percebe esse aspecto da solidão das almas. Claro que eu não quero deixar de discutir o resto, o que ele disse antes, né? Mas assim, veja, essa vacuidade, essa solidão das almas, eles são consequências, ele está apontando que isso vem como consequência de o esquecimento de ideal, dos fins a atingir e de valores autênticos. Se o senhor me permite, Frei, eu vou retomar um trechinho que eu comentei num dos outros podcasts, mas que eu penso que ele volta agora aqui para nós com muita profundidade. É do livro do padre Emílio Silva de Castro, Filosofias da Hora e Filosofia Perene. Na página 120, parece que vai explicar exatamente isso que o senhor falou. Ele diz assim: qual é, pois, a causa da atual angústia da humanidade? Eis-nos já na presença da teologia, tocando com as nossas mãos o problema da divindade. A gravíssima enfermidade da qual adoece o mundo moderno é a perda, o abandono da fé católica, é a ausência de Deus. Veja, a gravíssima enfermidade da qual adoece o mundo moderno é a perda, o abandono da fé católica, a ausência de Deus. Um dia, Nietzsche lançou aquele grito insensato e satânico: Deus morreu, viva, pois, o super-homem. Esse super-homem é esse sofista. É aquele que diz que o que é o certo, o que é o errado. O meu eu,
A minha opinião. a minha opinião. Por isso o conflito de opiniões. Porque eu quero ser Deus. E o outro também vai querer. Então, o conflito de opiniões se dá por quê? Porque os dois querem ser divindade. Os três querem ser divindade. Os outros 7 bilhões de pessoas que estão nesse mundo querem ser Deus. E escreveu as páginas mais explosivas, pessimistas, Nietzsche, né? E destrutoras de todo o valor que o mundo tenha lido. Viveu no desespero e acabou no manicômio. Então, nós estamos nos caminhando para o manicômio? Com certeza. Com certeza, porque isso tem que ser dito. O abandono daquele que é o caminho, a verdade e a vida, o abandono da verdade é o erro. Isso não... não é ser fundamentalista, é buscar o fundamento. E qual é o fundamento da verdade? É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nenhum outro pensa... Se nós fôssemos raciocinar como só pensadores ou grandes homens que viveram nesse mundo, nenhum deles, absolutamente nenhum deles disse: eu sou o Filho de Deus. Só um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só um disse. Então, você fica pensando... afinal, o que ele tem de diferente? A diferença é que ele é o próprio Deus. Nós temos a tendência a humanizar demais a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se ele fosse um amigo, né? um cara que senta do lado, sabe? Que me entende. Sim, tudo isso é verdade, mas nós não podemos esquecer que ele é também Deus. Perfeito. Perfeita colocação. E agora no texto... Inclusive, nós já vamos virar a página, ele vai agora explicar, ou ele vai trazer mais reflexão sobre esses 2 pontos. Né? Então, o esquecimento dos fins. 2 pontos. Se um engenheiro do serviço de abastecimento das águas de uma cidade deixasse de se importar com que as bombas fornecessem água aos cidadãos, ou deixassem de a fornecer, não seria para estranhar que chegasse ao cúmulo de não compreender o motivo dos protestos e da indignação que manifestariam ao verem secas as torneiras e vazios os lavatórios. O assassino que não admite o princípio basilar de que a vida humana é coisa sagrada também não consegue perceber por que razão a sociedade é contra ele tão vingativa. Por que razão a sociedade é tão vingativa com ele? Mas isso volta, Frei, naquilo que nós estávamos conversando antes sobre a questão do nominalismo. Porque, veja, se a vida humana não é uma coisa sagrada, mas então por que eu estou sendo condenado? Sabe, eu estou eliminando aquela pessoa ali, essa pessoa, ela não... E veja, não só, aqui me permita até ir até um pouquinho além. Tudo bem, aqui o texto está falando do assassino enquanto aquele que mata fisicamente uma outra pessoa. Mas e o assassinato de reputação? Assassinato de reputação. A morte de um idoso. Ele já está velho, eu vou fazer um bem acelerando a morte ele vai dele. Parar de sofrer. Como é que se chama esse sistema aqui em alguns eutanásia. países já A eutanásia, né? A eutanásia assistida. A eutanásia assistida. Ou seja, assassinato assistido. Assassinato Para um assistido. católico, para um cristão, é um assassinato assistido. Mas As pessoas entram lá na sala para ver a pessoa receber aquela... injeção letal. Aquele conteúdo, aquele material que entra nela e morre. Ela morreu sem dor. Nós fizemos um bem. Nossa, como isso é pesado. E olha a gravidade do assunto, Frei. Veja... O assassino que não admite o princípio basilar de que a vida humana é coisa sagrada. Nós estamos vivenciando em nosso país uma coisa que já está acontecendo, infelizmente, em outros países, que é tratar uma pessoa no aspecto de um feto ou de um embrião como se eles não fossem pessoas. Quando você legitima o aborto, e inclusive não se usa mais a palavra aborto, né? É uma interrupção, né, me fugiu agora a palavra que eles estão usando agora, porque... De um punhado de células. Isso, nós somos simplesmente um grupo de células. Sim, nós somos um grupo de células, isso é verdade. Mas o que une essas células? Por que essas células não se desagregam agora aqui?
Nós somos um punhado de células, tanto quanto um feto recém-formado, recém-gerado. E por que que não se desagrega? Mas o aspecto é justamente esse, que você esvazia essa palavra do seu significado, e aí você diz assim, tá, mas ele é só um feto, que mal tem em matá-lo? Porque não é matá-lo, ele não sente. O exemplo que o senhor utilizou aí do idoso. Ah, mas ele está ali sofrendo, né? Ele está sentindo dor. Então, vamos dar uma morte digna para ele. Mas quem de nós tem a última palavra sobre a morte? Nós temos o direito de dar a última palavra sobre a vida de uma pessoa? Nós temos isso? Quem de nós se arvora a esse direito? Ah, mas foi uma escolha da pessoa. Mas, assim como nós não escolhemos nascer, a vida nos foi dada, nós também não podemos escolher morrer. E eu não estou querendo entrar aqui no aspecto, por exemplo, de alguém que cometeu algum suicídio devido a extremas pressões ou devido a uma doença, a uma depressão. Isso não vem ao caso, porque também não é... A pessoa não está no seu estágio normal mental. São N fatores que intervêm. Mas uma pessoa que não está passando por isso, sabe? Mesmo com uma doença... É que sim, hoje, Frei, isso o senhor pode explicar para nós até muito melhor, que nós perdemos hoje o conceito de oferecer o nosso sacrifício, os nossos sofrimentos como sacrifício. Verdade. Perda de uma experiência religiosa. Exatamente. Não carregar a cruz, né? Não querer carregar a cruz. Você quer ficar sempre de boas, né? Utilizando a expressão que hoje se fala, eu quero ficar de boas. Claro, óbvio que nenhum sofrimento, do ponto de vista inclusive físico ou psicológico, ele é bom. Mas se nós unimos os nossos sofrimentos, sejam eles físicos, psicológicos, aos sofrimentos de Nosso Senhor na cruz, o nosso sacrifício adquire significado. Se eu não me engano, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica falando sobre a questão do sofrimento humano. Mistici Dolores, não é uma coisa assim? Eu realmente não lembro agora o nome, Salvificis Dolores. Salvifici Dolores. Eu acho que é esse nome, mas mesmo. não tenho certeza. Salvifici Dolores. Que fala sobre a questão de nós unirmos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Nosso Senhor. Mas quando o Fulton Sheen usa aqui esse aspecto de que o assassino que não admite o princípio de que a vida humana é coisa sagrada, ele não consegue perceber por que razão a sociedade é contra ele tão vingativa. É como se, para ele, que perdeu o significado tanto da vida humana quanto de que ele está causando um mal para aquela pessoa, ele vai ver a morte daquela outra pessoa como um bem. Porque a palavra foi esvaziada de significado. Que confusão diabólica. Por isso que o senhor falou antes. Eu acho que a expressão que o senhor utilizou antes serve como uma luva, que é uma Babel. É uma Babel. E ele vai continuando, agora ele vai falar do maquinista. O maquinista de um comboio que entenda ter direito a ser despreocupado acerca do destino da sua composição, tanto se importando levá-lo para Nova York como para São Francisco da Califórnia, não admitirá igualmente que os passageiros indignados sejam reacionários a ponto de entenderem que o comboio deve ir para o destino prefixo. Mas é claro... Veja, quando se tem um princípio, não, eu estou pegando o ônibus para chegar naquela cidade. E o cara diz, não, eu quero ir para onde eu vou. Não, mas eu peguei o ônibus para ir para aquela cidade. Não, mas eu escolhi para outro lugar. Eu escolhi para outro lugar. Não é uma loucura? É uma loucura? É uma loucura. E isso está acontecendo em diversas áreas da existência humana. O que ele usa aqui, esses exemplos bem fáceis de captar, né? Claro. Mas de problemas que estão em tudo. Na política, como o Nathan falou, na religião, na política, na religião. Na educação. Na educação, questão de ética, como nós estávamos agora falando, né? Sabe? Que confusão. E aí ele continua, ó. Quando os cidadãos perdem o sentido das proposições e dos valores e deixam de compreender o significado da vida,
está claro que não podem entender por que razão o bem é mais importante do que o mal. E daqui a reduzirem um critério moral ao nível de uma competição desportiva, vai menos do que um passo. Volta no que nós falamos antes, Frei, que o critério moral, se ele se baseia simplesmente no indivíduo, se ele não existe uma moral transcendente ao homem, se a moral ela é apenas interior, então como é que você vai poder dizer que aquilo que eu estou pensando tá errado ou está certo? Porque se o fundamento da moral sou eu, e não existe uma moral transcendente, uma moral fora, então tá tudo certo, tudo se aceita. Porque você não tem mais uma régua que faça com que você consiga medir que se essa tua atitude ou esse teu pensamento estão corretos ou não. Vamos dar um exemplo bem claro. Nós temos uma régua para medir se a nossa ação moral ela é correta ou não? Sim, nós pegamos os 10 mandamentos. Você vai cometer uma ação, você vai fazer uma ação. Antes de você fazê-la, coloque essa tua ação diante dos 10 mandamentos, como se eles fossem uma régua. Isso é um exame. É um exame, exatamente. Se a tua atitude ela não contradizer nada do que está nos 10 mandamentos, ela está correta. Porque os 10 mandamentos falam do nosso amor a Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo sintetizou depois, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a tua atitude não contradiz esses mandamentos, o mandamento do amor, então o que você está fazendo é moralmente bom. Agora, se em algum momento aquela tua atitude contradiz algum desses aspectos, seja com relação a Deus, seja com relação a você mesmo, seja com relação ao outro, a tua ação é moralmente má. Claro que o senhor não vai contar para nós, obviamente, né, nem pode, né, confissões, mas o senhor já deve ter ouvido muitas pessoas que devem ter chegado no confessionário dizendo assim, Frei, eu não tenho pecado, não matei, não roubei. Né? Mas, escuta, não é só o matar e o roubar que se configuram enquanto pecados, porque os nossos pecados são, por primeiro lugar, pensamentos, atos e omissões. Palavras e omissões. Não é? Pensamentos, palavras, né? E atos e omissões. Então, em primeiro lugar, nós pensamos em pensamento. Nós pecamos em pensamento. É o primeiro passo. Você está vendo como nós estamos? Você consegue acompanhar nossa reflexão e você começa a se perceber como nós estamos na nossa sociedade? Eu peço para você comentar. Comente. Faça um comentário nesse nosso vídeo. Como você consegue se perceber na sociedade? Na sua situação, onde você mora, onde você vive, o país onde você está. Você consegue perceber isso? Você carrega esse mal-estar? Parece que alguma coisa não está indo bem, não parece? Comente. Os seus comentários são muito importantes. E continua o texto. Desde que se esquece o fim ou objetivo da vida, apenas a escolha dos meios terá ainda algum interesse. A força passará então a ser mais importante do que o direito. E é por isso que a nossa capacidade científica de produzir energia atômica é maior do que a nossa capacidade moral para decidir como deve ser usada essa energia. Interessante, Frei, que esse exemplo que o Fulton Sheen utilizou, eu achei assim, juntamente com os outros, né, genial. Porque, veja, nenhum de nós hoje, em sã consciência, pode questionar as grandes descobertas que o ser humano fez. Um dos exemplos é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Se não fossem as descobertas das técnicas de comunicação, nós não conseguiríamos estar aqui hoje, transmitindo, gravando para transmitir. Então, no que diz respeito à técnica, às técnicas, o ser humano ele tem uma evolução assim exponencial, gigantesca, com relação às técnicas. Agora, o exemplo que ele utilizou aqui que eu achei muito interessante. Criamos a energia atômica e depois ficamos nos debatendo. Mas será que nós devemos utilizá-la ou não? Contra o outro?
Isso me lembra muito um ditado que diz que o ser humano é um rato que arma sua própria ratoeira. Exatamente. Esse eu não conhecia. Mas é isso. Você é capaz de desenvolver algo imenso, como, por exemplo, a energia atômica, é algo assim, em termos de energia para a humanidade, é algo excelente, uma fonte de energia excelente. Tem os seus problemas no que diz respeito ao armazenamento, aquela coisa toda, que não vem ao caso entrar aqui, mas só que, infelizmente, ela é muitas vezes utilizada não para esse fim, mas ela é utilizada para um fim bélico. Nós utilizamos para destruir. Olha, um exemplo de aplicação da energia nuclear. Você vai... raio-x. O raio-x é o uso de energia nuclear e ele é utilizado para um bem físico da pessoa, para descobrir aí se ela se machucou, né, uma fratura, alguma coisa toda, e outras aplicações. Mas quando isso é utilizado para fins bélicos, simplesmente como no sentido de dominar o outro, se torna um mal. E o que ele fala aqui, a nossa capacidade moral para decidir como deve ser utilizada. Quantos rios de tinta já foram utilizados, por exemplo, no conceito do próprio mapeamento genético. É algo em si bom se for utilizado para a evolução do ser humano, para a cura da doença, ótimo. O problema é que, infelizmente, quando se descobre isso, primeiro se utiliza para fins não bons, para depois, com um monte de discussões, se voltar a dizer, não, de fato, nós fizemos o errado. Teria que ser feito assim. E ele vai continuar, justamente vai falar agora sobre isso. Ó. Se os homens esquecerem que o destino de uma cadeira é o de servir para a gente se sentar, poderão todos viver em paz e de pé na mesma sala. Se, todavia, além de esquecerem essa utilidade da cadeira, lhes supuserem outra utilidade bem diferente, então a cadeira poderá transformar-se em arma de combate numa desordem. Um contendor achará que é instrumento apropriado para escavacar a restante mobília, e o seu opositor aproveitá-la para amolgar cabeças. Quando eu li a primeira vez isso, eu pensei assim, não, mas eu acho que eu entendi errado, sabe? Primeiro porque é uma linguagem de português de Portugal da década de 50. Então tem palavras aqui que já não entram no nosso vocabulário. Amolgar. Pois é. Eu falei, não, mas eu devo ter entendido errado. Eu pensei, depois que eu fui entender. Esses são dois contendores, são duas pessoas que estão disputando. Se em vez delas utilizarem a cadeira para sentar, uma utilizar a cadeira para esse escavacar, quer dizer, para despedaçar o resto da mobília. Então, por exemplo, se eu pegasse essa cadeira na qual eu estou sentado para quebrar o resto da mobília aqui, e o outro que está conversando comigo, e em vez de conversar, brigar, ele vai pegar essa cadeira para amassar a minha cabeça. Então, é isso que o autor está querendo dizer, né? Então, ele usou o exemplo, como o Frei falou antes, ele usa exemplos muito simples, justamente para que você entenda o significado profundo por trás disso. Então, se essa cadeira, que ela serve para que eu sente... A função dela é para sentar. Para sentar. Em vez de eu utilizá-la para sentar, eu utilizá-la como uma arma para bater no outro, para quebrar o local inteiro, ela perde a sua finalidade. E assim é com a vida humana. Se a vida humana não se volta para o seu significado último, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ela vai perder o seu significado. Então, ela vai deixar de fazer aquilo para o qual nós fomos criados. Perfeito, perfeito. E aí, em seguida, vem essa segunda causa, que ele elencou duas, né? Duas. Agora vem a causa dessa situação. A segunda causa que faz com que os homens se preocupem mais com os conflitos das opiniões do que com a afirmação dos princípios reside na vacuidade angustiosa dos corações. De novo a palavra vacuidade, o esvaziamento. Porque perdeu a compreensão do seu verdadeiro destino. O mundo interior de cada homem é feito de irritação e desalento. Para se compensarem, se não para se vingarem ou para se equilibrarem na sensação de vácuo, os homens procuram criar no mundo exterior, a mesma desordem que lhes vai na alma.
E assim é que, segundo escreveu Franz Werfel, ele diz o seguinte: cada um procura fugir do seu mundo interior, cujo vazio é mais doloroso que o do mundo exterior, pois que neste há ao menos ruído e agitação. É por isso que hoje a gente vê, Frei, que o uso de entorpecentes, o uso de drogas, não se está questionando, por exemplo, que tomar uma cerveja, isso não é errado em si. Agora, essa fuga do seu mundo interior, ou não querer voltar-se para si próprio, Exame de consciência. exatamente, e querer viver apenas de forma exterior, quer dizer, para os outros, por isso que ele fala aqui, ó, é um vazio mais doloroso para esse ser humano, porque fugir de si mesmo e querer viver para os outros abre no ser humano uma cisão imensa, porque Santo Agostinho ele utilizava uma expressão muito bonita que ele se baseou em Sócrates. Sócrates utilizava um conceito que era assim: homem, conhece-te a ti mesmo. Não foi uma invenção de Sócrates isso, né? Ele aplicou essa frase que ele leu num oráculo de Delfos, se eu não me engano. Delfos. Ele aplicava isso com as pessoas com as quais ele convivia. Mas só que Sócrates não tinha a revelação. Não tinha a revelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, então, ele vai utilizar a seguinte expressão: homem, conhece-te a ti mesmo, mas sabendo que isso não vai bastar, não vai te causar uma completude, transcende-te a ti mesmo e busca naquele que te criou o sentido do teu próprio interior. Porque no interior do homem habita esse mestre divino. Né? No mais profundo do interior do ser humano é que habita esse mestre interior, que Santo Agostinho vai chamar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo fica gritando dentro do interior do homem, mas você só consegue ouvi-lo se você silenciar. Professor, como está difícil, como o nosso mundo grita, como as pessoas gritam. O nosso mundo é barulhento. Como nós buscamos barulho, né? Conflito de opiniões? Por isso que eu perguntei no início, Frei, esse conflito de opiniões, ele é acidental ou é proposital? Ele é proposital para que nós vivamos uma vida exterior e não interior. Quando a alma do homem sai da sua predestinada órbita, converte-se num instrumento de destruição. Enquanto procura servir a Deus e amar o próximo, goza íntima paz. Quando, porém, a alma se afasta da trajetória que Deus lhe marcou, transforma-se em explosiva fonte de confusão caótica. Então, aquilo tudo que nós já estamos comentando, né? Então, nós fomos criados para Deus e nós precisamos caminhar em direção a Ele, à plenitude, transcender a nós mesmos, inclusive, que o Senhor falou. Quando nós rompemos com este caminho, nos afastamos, quando saímos do caminho que é Jesus Cristo, então a angústia se intensifica, a dor se intensifica. Porque a dor ela sempre vai existir, professor, as dificuldades, o que nós chamamos na espiritualidade cristã de as cruzes, né? Só que é esse diferente. Vale de lágrimas. Que nós estamos nesse vale de lágrimas. Só que é diferente de uma pessoa que não tem essa capacidade, que não está nesse caminho dessa espiritualidade cristã, de seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar de confusão caótica. E confusão caótica vem de caos. Caos é ausência de ordem. Então assim, você fica confuso, então você vai ficar confuso no meio... Confuso também, propositalmente confuso, feito para ser confuso, feito para que você não encontre o sentido e o significado da vida. Então, as coisas hoje elas são construídas, e essa é a expressão, elas são construídas, elas são feitas para que o ser humano não se volte, em primeiro lugar, para si mesmo, para dentro de si mesmo, e depois para transcender-se.
Porque, inclusive, esse conceito de voltar-se para si mesmo é como se fosse um mero bem-estar. Ah, eu quero ficar em paz comigo mesmo, então eu vou usar cristais, eu vou fazer meditações orientais, né? Aquela coisa toda. E a divindade, para mim, ela se torna, sabe, uma energia, uma coisa boa. Não é isso. O voltar-se para si mesmo é, em primeiro lugar, reconhecer-se como pecador, como finito, como cheio de imperfeições. Mas isso não é causa para que você se deprima. Ao contrário, isso deve ser um motivo para que você se eleve da tua condição meramente mortal e busque aquele que é o eterno, que se fez homem como nós, menos no pecado, para nos salvar. Perfeito. Uma casa vazia é triste, porque não tem alguém que a ponha em ordem e lhe dê calor. Assim também, quando a alma está vazia, encontra-se mergulhada na escuridão da tristeza. Criada para o infinito, nada do que seja finito poderá satisfazê-la completamente. Se apenas o amor a orientasse, em vez de obedecer a caprichos e apetites, que para muitos homens também constituem razão de vida, haveria muito mais paz e mais verdadeiro contentamento. E agora ele vai citar São Tomás. A paz é a tranquilidade e o esplendor da ordem, na definição de Santo Tomás de Aquino. E a ordem implica a subordinação dos sentidos à razão, da razão à fé, do corpo à alma e de tudo a Deus. Essa frase aqui de Santo Tomás, a impressão que dá é que não foi um ser humano que escreveu, né? Porque ela resume em si como que nós fomos criados no estado em que nossos pais Adão e Eva, quando estavam no paraíso terrestre, todas as funções orgânicas e intelectuais deles funcionavam dessa forma. Era para ser assim. Para todos nós. No sentido de que os sentidos totalmente subordinados à razão, a razão subordinada à fé. Então, veja, não é um racionalismo, não é porque a minha razão comanda todas as coisas. Não. Os sentidos subordinados à razão, a minha razão subordinada à fé, porque a fé é um suplemento da nossa razão, né? Nós já cantamos isso no ofício de Corpus Christi, não é? Exato. Vem a fé por suplemento e sentidos completar, do corpo subordinado à alma. Então aqui está pressupondo sempre o conceito de hierarquia, nunca de igualdade, e que as coisas não no mesmo nível. E sobretudo, de todas essas coisas, para Deus. Perfeito. O que caracteriza a decadência é a incapacidade dos homens para compreenderem a posição que Deus lhes destinou na criação e para com essa posição se conformarem. É o fato de se interessarem mais pela música que Nero tocava do que pelo incêndio que, entretanto, destruía Roma. Aqui me faz pensar, Frei, esse exemplo que o Fulton Sheen utilizou, nós poderíamos muito adaptá-lo para os nossos dias. Eu penso assim, hoje nós nos interessamos muito mais pelas músicas que tocam nas redes sociais do que pela realidade que está fora da nossa janela. Então, seria o conflito entre fantasia e realidade. Quer dizer, eu não quero ver os problemas e as situações que estão acontecendo do lado da minha janela ou até dentro da minha casa. Eu prefiro me fechar num mundo, entre aspas, perfeito, nessa música que toca, esse canto das sereias, que me afasta da realidade porque eu não quero sofrer, sabe? Porque só sofre realmente quem ama. Se você não ama, você não sofre. Então, aquele que sofre, ele sofre porque ele ama, ele quer que as coisas aconteçam. Mas você se fechar-se nesse mundo mágico em que você não tem sofrimento, aí fica muito mais fácil. As contendas das crianças derivam da falta de amor.
As disputas e batalhas dos homens resultam da carência do espírito. E é por isso que os problemas da vida de cada homem e os da história dos homens têm de ser resolvidos pela força, em vez de o serem pela razão. Quem grita mais alto ganha. Volta no início do capítulo. As disputas das opiniões. Na vida familiar, as crianças que brigam merecem repreensão e castigo. Menos, porém, do que os pais, quando estes se deixam ficar indiferentes assistindo ao espetáculo como se fosse coisa digna de apreço. E se a nossa democracia, ele fala democracia americana, né? E se a nossa democracia americana se transforma em arena onde só os políticos conflituosos logrem conquistar atenções e aplausos, é caso para ficarmos de sobreaviso, pois pode bem acontecer que a vítima seja a própria democracia. Nós podemos aplicar isso totalmente para nossa Com certeza. aqui no Brasil. Com Nós certeza. ficamos vendo hoje disputas, sobretudo entre políticos, para ver quem grita mais, quem arrebanha mais pessoas. Nós, católicos, nós não podemos ser nem de esquerda nem de direita, nós somos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, claro, nós temos que fazer uma opção de acordo com que essa opção seja mais conforme aos ensinamentos da Santa Igreja. Mas nós não poderíamos ficar... porque, senão, a política, que é uma coisa extremamente importante, o que o autor está falando aqui me faz pensar que ela se transformou como se fosse numa disputa de times. Eu tenho um time, o senhor tem outro, o Tiago tem outro. Qual que vai ganhar? Não interessa se usou de recursos de falcatruas, se roubou, se isso. O que interessa é que o meu time se deu bem e os outros perderam. Não pode ser assim. A política, ela tem que ser feita para o bem comum da sociedade como um todo. Mas como ele usou aqui, se nós ficarmos esperando e assistindo os políticos conflituosos ficarem brigando e nós ficarmos só assistindo como se isso fosse uma coisa boa, a própria democracia não só adoece, como ela se destrói. Se distrai. Professor, que tema interessantíssimo esse de hoje. Quer dizer, melhor, deixa eu corrigir. Que discussão, que reflexão desse tema hoje a respeito do conflito de opiniões. E aí nós fechamos o primeiro arco. Esse livro do Fultoshin, ele é feito por arcos, né, por grupos. E são 5 capítulos que pertencem ao tema felicidade. Agora os próximos capítulos vão falar sobre amor. E até agora nós estamos pensando de tomar esse próximo tópico sobre o amor e trabalhar os capítulos num único podcast, né? Então vamos pegar os próximos 5 capítulos que fazem parte do grupo sobre o amor e vamos no próximo podcast trabalhar todos esses capítulos. Embora eu ache que vamos perder muito, porque vai passar muita coisa. Mas senão a gente não consegue terminar esse livro. E daí fica como tarefa para as pessoas, né, os ouvintes, Os que nos acompanham. Os que nos acompanham, que eles leiam o livro. Leia esse livro. Você precisa procurar esse livro. Se você tem condição de ter esse livro, comprar em livrarias, em lugares que vendem livros usados, livros antigos, compre. Eu acredito que até essa obra já tem em PDF na internet, Frei. Se tiver e se não tiver nenhuma implicação não, jurídica... porque ela já passou de 70 anos, né, exato. de publicação, então ela já não tem mais o direito autoral. Muito bom. O livro do Fultoshin, Os Problemas da Vida. Fechamos o primeiro arco do livro, que fala sobre felicidade, e terminamos com uma reflexão excelente. Muito obrigado por você que nos acompanha nesses nossos encontros, nessas nossas reflexões. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, nossos amigos que nos acompanham também da Pascom. Nem todos estão aqui hoje conosco, mas eles sempre nos acompanham. Tiago, muito obrigado pela sua ajuda. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com as pessoas. Esse é um conteúdo muito rico, muito bom. Compartilhe. E claro, dê o seu gostei e escreva-nos, faça um comentário muito bom. Um comentário que vai nos ajudar. É muito importante que você faça isso, porque as coisas boas precisam ser compartilhadas. Que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem.